Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa, sou fisioterapeuta e a web palestra de hoje é sobre a indicação do Pilates para pacientes com lesão neurológica. Eu tenho pós-graduação em fisioterapia neurofuncional e fisioterapia materna. Tenho formação em Pilates clássico, contemporâneo e novos acessórios. E a minha atuação no estudo de Pilates é com paciente neurológico e demanda geral também, outros pacientes, né? Então, eu vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês com esses pacientes e trazer um pouco do que a literatura fala sobre esse tema, tá? Então, para a gente introduzir o tema, eu vou abordar um pouco sobre o conceito do método Pilates, do método Pilates e acessórios. Vou falar um pouquinho sobre exercícios educativos e adaptados, principais patologias neurológicas e suas sequelas, avaliação, indicação e benefícios do Pilates. E ao final, vou mostrar para vocês algumas evidências científicas, tá? Para a gente começar, eu vou ver do histórico do método Pilates. Esse método foi criado por Joseph Hubertus Pilates. Ele nasceu em 1880 e veio a falecer em 1967. Ele é natural da Alemanha, mas o seu primeiro estúdio foi fundado em Nova York, no ano de 1929. E, no início, o método era conhecido como contrologia. Ele só veio ser divulgado e difundido como método Pilates após a morte de Joseph. Pilates, ele é um sistema único de exercícios que compõem alongamento e fortalecimento juntos, né? Então, ele fortalece, tonifica, melhora a postura, flexibilidade e equilíbrio. O método Pilates, ele une o corpo e mente, e ele traz um corpo mais delineado e uma boa forma, né? Então, é isso que ele proporciona. E é um trabalho em conjunto de grupos musculares. Então, quando a gente está fazendo exercício, né, do método, a gente não vai fazer exercício de músculos específicos, mas de cadeias musculares, de conjuntos de grupos musculares, tá? O método Pilates, ele tem 6 princípios base para aplicabilidade dele. Então, eu não vou falar muito sobre os princípios, eu só vou citar realmente, que é a concentração, controle, centro, fluidez, precisão e respiração. A concentração, Joseph dizia, né, que para a gente fazer uma atividade, a gente tem que estar concentrada nela, então é necessário que o paciente ele se concentre naquele exercício que ele vai fazer. O controle está relacionado realmente ao movimento, ao controle do movimento, a sua capacidade, né, de quanto esse movimento vai durar, de quão rápido ele vai ser, ou de quão lento ele vai ser. O centro é o powerhouse, ou casa de força, e aí algumas pessoas conhecem como core, né, que eu vou ter a ativação aí de alguns músculos, dentre eles o transverso do abdômen, adutores de quadril, porque eu vou pedir ativação de linha média, e fibras inferiores do trapézio. Então, esses são os músculos que a gente trabalha aí no Pilates, em relação ao posturamento, mas a casa de força, o powerhouse, é basicamente a ativação do transverso do abdômen, tá, gente? A fluidez, né, é em relação ao movimento, né, o quanto esse movimento ele é fluido. Então, ele é um movimento contínuo, ele é um movimento continuado, ele não é um movimento que faz pausas no meio do exercício, né, mas é um exercício contínuo, como se fosse uma dança, realmente, né, que tem um ritmo e uma continuidade. A precisão em relação ao objetivo, né, eu tenho um movimento que ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele é preciso. E a respiração é não deixar esse paciente fazer apneia, fazer manobra de valsalva enquanto faz os exercícios. Então, tem um comando que a gente sempre dá para os alunos, é solta o ar na hora que eles estão fazendo força. Por que a gente fala assim? É justamente para evitar
a apneia, né? Evitar prender a respiração no momento da força, no momento que está fazendo o exercício. Então, Joseph ele acreditava que o objetivo de uma pessoa saudável era ter uma mente forte e, com isso, obter o controle total do corpo. Então, Joseph acreditava muito nessa visão holística do ser humano, né? E ele acreditava que uma mente forte é capaz de controlar todo o seu corpo. Outra coisa que ele falava é que condicionamento físico é o primeiro requisito para a felicidade. Então, ele realmente era um defensor da prática de atividade física, né? Desse corpo saudável e dessa mente sã. Ele também dizia que reduz o estresse e a fadiga. E uma outra coisa que ele falava era nunca faça 10 quilos de exercício para 5 quilos de movimento. Então, é a questão da qualidade versus a quantidade. Joseph, ele sempre preconizou que era muito melhor a qualidade do exercício do que a quantidade de exercício. Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar lembrando, é como esse movimento está sendo feito, para depois a gente repetir ele algumas vezes ou acrescentar novos movimentos a ele. Outra coisa que Joseph falava era fuja da armadilha do instrutor. Por que ele dizia isso? Porque ele queria que as pessoas aprendessem o método e fossem capazes de praticá-lo sozinho nas suas casas. Então, o método ele surge realmente dessa ideia de que primeiro eu preciso de uma pessoa que me ensine. Ele não era contra o instrutor, tá, gente? Mas ele dizia assim que você também tem que ter a liberdade de fazer sozinho, né? E aí era uma coisa que ele queria, que as pessoas aprendessem e sem aparelhos, sem acessórios, elas conseguissem praticar o método, onde quer que elas estivessem. Falei, né, a ideia inicial de Joseph surge primeiramente os exercícios de solo, que são os 34 exercícios clássicos do Pilates. E aí ele é feito no solo ou no colchonete, num tatame, num tapete, no emborrachado, onde você achar melhor, usando a resistência do próprio corpo. Depois foram introduzidos os acessórios, e aí surge o Pilates contemporâneo. Alguns acessórios são conhecidos nossos da fisioterapia, outros acessórios Joseph criou, tá certo? Então aqui eu tenho só alguns acessórios, vocês podem utilizar outros que vocês queiram. E aqui, ó, é o Flex Ring ou Magic Circle, que é um acessório criado realmente por Joseph para complementar aí os exercícios que ele criou. E a gente tem um exemplo de exercício, tá? Do clássico, né? Do solo, desse trabalho. E o porquê que eu estou mostrando esse exercício clássico, primeiramente, né? Porque eu preciso que vocês entendam como é um exercício clássico, para depois a gente partir para os exercícios educativos e os adaptados. Quando a gente chegar nos exercícios educativos e nos adaptados, aí sempre, e em todos os exercícios que eu vou mostrar, vai ter uma figura do lado com o exercício original, né? Com a figura do exercício clássico. Então, o 100, ele parte de um decúbito dorsal e ele vai para esse posicionamento aqui da foto que vocês estão vendo, né? Que vai se manter nessa isometria aqui, tanto de membros inferiores quanto de flexão de tronco, e vai realizar uma flexo-extensão de ombro mantendo cotovelo em extensão. Vai fazer como se fossem umas batidinhas, porque essa flexo-extensão ela é curta e ela é ritmada, tá? Para quem conhece já sabe do que eu estou falando, né? Se você não conhece o método, aconselho você ler um pouquinho mais, porque aqui a gente não vai estar se resumindo tanto ao método, né? Mas aos exercícios que a gente utiliza com o paciente neurológico. O exercício educativo, ele pode ser feito de diversas formas. Não existem só duas formas de fazer o exercício educativo, tá, gente? O que é um exercício educativo? É onde eu vou ensinar meu paciente para ele poder alcançar o exercício no original, no clássico. Então, eu posso simplesmente deixar ele em decúbito dorsal aqui e realizar só a pequena flexão de tronco e de ombro, né? Então, ele não vai fazer aquela flexão de quadril e não vai ficar naquela isometria dos membros inferiores.
ele vai simplesmente ficar na isometria lá do tronco, na ativação de powerhouse, no trabalho da respiração, realizando as batidinhas. Ficou fácil? Ótimo. A gente avança um pouquinho com esse paciente e coloca ele nesse posturamento aqui, ó, que a gente chama de cadeirinha, né, que é a flexão de joelho e quadril a 90 graus, né, juntamente com a pequena flexão de tronco, e aí ele vai realizar, ó, as batidinhas do 100, da centena. Então, só para vocês entenderem, eu espero que tenha ficado claro, o exercício educativo, eu vou fracionar o exercício original, eu vou decompor o movimento e vou fazer ele por partes, pequenas partes, até o paciente aprender a fazer ele como um todo. Tudo bem aí? O lado, ele muda só um pouquinho. Porque o que é o exercício adaptado? Meu paciente, ele não consegue fazer, eu adapto para que ele possa fazer. Ah, meu paciente, ele não consegue sustentar os membros inferiores na posição de cadeirinha, que a gente chama. Então, eu coloco uma bola suíça para ser apoio desses membros inferiores e me coloco nesse posturamento. Aqui sou eu, tá, gente, na foto, demonstrando para vocês uma maneira de 100 adaptado. Aqui, ó, eu tô com os joelhos em extensão, no mesmo posturamento do clássico, né, do exercício clássico, só que eu coloquei uma bola aqui para sustentar os membros inferiores, uma maneira da gente adaptar esse 100. E aí, realiza as batidinhas, tá? Desculpa, gente. Uma outra maneira da gente estar realizando o 100 é nesse posturamento da figura, com os pés apoiados no solo. Eu não tenho bola, meu paciente não consegue sustentar os membros inferiores na isometria, não tem problema. A gente vai realizar o 100 e os membros inferiores vão estar apoiados no solo, tá? Essas são basicamente as diferenças entre o exercício adaptado e o exercício educativo. Eu espero que tenha ficado claro aí essa ideia, tá, gente? Porque agora a gente vai começar a entrar nas condições neurológicas. Eu falei um pouquinho sobre o que é Pilates, dos princípios, falei como é o exercício clássico, né? O exercício adaptado e o exercício educativo. Aí agora a gente vai começar a passear pelas patologias neurológicas, né? E as sequelas que eu vou falar, né? É sobre essa realidade do Pilates e esse paciente, tá certo? Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho do paciente de AVC. Eu não vou me deter aqui na fisiopatologia, porque pressuponho que todos vocês já sabem, né, o que é um paciente de AVC. Então, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar como esse paciente deve chegar para a gente no Pilates, né? E se você faz um atendimento domiciliar, você já conhece esse paciente e você já tem realmente essa noção de como ele está. O paciente de AVC, quando ele vem para o Pilates, o ideal, né, é que ele tenha um mínimo de independência para a gente aperfeiçoar, né, essa funcionalidade, esse nível de independência. Porque se ele está na fase aguda, né, de hipotonia, eu preciso estar o tempo todo do lado dele auxiliando. E o objetivo da gente no Pilates é que esse paciente ele faça os exercícios sozinhos, né? Ele ganha essa independência sozinho. Então, quando ele tem um pouquinho de espasticidade, quando a espasticidade já aparece, ele já consegue realizar marcha e ele já consegue fazer algumas atividades que a gente vai propor para ele. Então, o ideal é que ele tenha um pouquinho realmente, né, dessa espasticidade entrando, que ele não esteja na fase aguda, para a gente conseguir realizar os exercícios com ele. O paciente do traumatismo crânioencefálico é muito similar ao paciente de AVC. Ele também precisa ter um pouquinho de independência, ele também precisa ter um pouquinho de funcionalidade para a gente aperfeiçoar, para a gente ganhar, para a gente melhorar. Porque o meu objetivo é que ele seja independente de mim, ele consiga fazer os exercícios sem ter a minha ajuda, né? Ele não esteja mais naquela fase de exercício ativo assistido, ele já esteja lá nos exercícios, chegando nos exercícios ativos, né? O paciente de Parkinson é um paciente que a gente consegue trabalhar com ele em qualquer fase.
O que eu tenho que estar atento com o paciente de Parkinson, né? Que é um paciente idoso, normalmente. Cognitivo desse paciente e em relação à motivação desse paciente. Normalmente eles se frustram muito rápido, né? Muito rápido não, né? Não vamos dizer assim, mas eles se frustram porque eles têm dificuldade com coordenação e com controle do movimento, né? São pacientes que eles vão perdendo o controle dos seus movimentos e isso é frustrante. E às vezes eles não querem participar de uma atividade justamente por isso. Então, o cuidado que eu vou ter com o paciente de Parkinson é em relação à motivação dele. Então, o ideal é que eu coloque para ele exercícios fáceis, para que ele veja que ele consegue fazer, e depois eu vá avançando com esse paciente. O paciente de Alzheimer, diferentemente do paciente de AVC e de TCE, o ideal é a gente pegar ele no início, né? A gente conseguir fazer o atendimento desse paciente bem no início. Por quê? Porque ele tem cognitivo preservado ainda. E eu preciso aplicar os princípios do Pilates, eu preciso fazer com que ele entenda o que eu quero, né, que ele faça. E aí ainda dá tempo de gerar uma memória muscular nesse paciente, e quando o Alzheimer avançar, a gente ainda vai conseguir realizar os exercícios com ele, tá? Para quem trabalha na atenção primária, UBS, NASF, né, esses lugares, minha sugestão é vocês introduzirem o Pilates com um grupo de idosos. E aí, como eu vou dar dicas aqui de exercícios que não precisam de acessórios necessariamente, vocês podem fazer tranquilamente tendo só colchonete na unidade de saúde. E ainda dou a dica, né? De se vocês quiserem pegar esse grupo de idosos, levar para a praia e fazer Pilates na praia, é muito legal, é diferente, eles vão se sentir motivados. E eu posso estimular o trabalho cognitivo também desses idosos, e aí já vou fazer uma prevenção do Alzheimer, né, gente? Então, assim, para mim, o Pilates é uma ferramenta que me dá possibilidades diferentes e me dá uma variedade com esses pacientes, tá? O paciente com lesão medular, ele é um paciente que na minha experiência, eu vi muitos resultados positivos com eles. A gente consegue melhorar muito o quadro desse paciente em relação à independência e funcionalidade. E um cuidado que a gente tem que ter aqui com esse paciente é em relação às eliminações dele, né? Urinária e fecal. Perguntar se faz uso de fralda, né? Ver direitinho essa questão das eliminações, porque normalmente a gente faz 1 hora de atendimento no Pilates, e aí ele tem que estar ciente que dentro dessa 1 hora ele vai estar fazendo exercício. E assim, se ele necessita esvaziar a bexiga, por exemplo, né? Ou algo do tipo, aí a gente vai perder bastante desse tempo de atendimento. E também para evitar constrangimentos, né, pessoal? A gente tem que também preservar isso no paciente. Então, são esses basicamente os cuidados. O paciente lesado medular, ele responde muito bem, porque ele já chega, né, com algum nível, né, de controle de tronco ou de funcionalidade, e a gente consegue ter outros ganhos bem significativos com esse paciente, tá? Antes da gente ir para os exercícios, né, propriamente dito, os exercícios que eu vou colocar aqui para vocês, eu vou só relembrar, a gente vai só pontuar, eu não vou me deter muito, áreas, né, de origem do movimento, né, de produção do movimento, né, porque se a gente vai trabalhar com o sistema motor, eu acredito que seja importante a gente relembrar alguns conceitos sobre formação e origem do movimento, tá, gente? O sistema motor, lá no córtex, né, como eu mostrei na figura anterior, a área motora primária, ela está responsável por força absoluta, direção e velocidade do movimento voluntário. A área motora suplementar está responsável por programas, sequências complexas do movimento. Estratégias, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque também se eu sei qual é a área que foi afetada, né, no sistema nervoso central do meu paciente, eu vou ver justamente o que está comprometido a nível motor dele, né, a nível de periferia. Premotora é o início do aprendizado, o córtex pré-frontal, áreas associativas, emoções,
E os circuitos de controle, né? Aí a gente vai ter o cerebelo e os núcleos da base, que a gente não pode esquecer. Eles são responsáveis pelo refinamento, aprimoramento desse movimento, controle da velocidade, tá bom? Um outro conceito que eu considero que a gente tem que lembrar sempre, tem que estar muito nítido para a gente, é o conceito de neuroplasticidade, porque é ela que vai nos ajudar na recuperação da lesão desse paciente, que é a capacidade do sistema nervoso de se adaptar às demandas funcionais e, portanto, a capacidade do sistema de se organizar. Então, à medida que a gente for estimulando, né, dando estímulos a esse paciente, vão ser geradas mudanças neuroquímicas na estrutura neuronal e nos receptores. E aí eu vou conseguir, né, a recuperação daquela função que foi perdida. A nível de controle motor, eu tenho que lembrar lá da recuperação da lesão, né? Que eu tenho respostas celulares à lesão, em seguida eu vou ter reorganização cortical e depois recuperação dessa função. A motora, gente, eu gosto muito desse conceito, porque eu faço um paralelo junto com o Pilates. Esse conceito de aprendizagem motora, ele me diz que a prática, ela gera uma experiência, que essa experiência vai gerar mudanças permanentes. Então, quando o Joseph fala sobre qualidade versus quantidade, esse conceito de aprendizagem motora vem rapidamente à minha mente. Porque se eu priorizar a qualidade do movimento, eu vou gerar uma mudança permanente de qualidade, né? Então, é muito importante que eu tenha alguns conceitos comigo para que o meu atendimento, ele vá ter um resultado segundo o que a teoria me fala, né? Então, o ideal é que eu faça exercícios, mas eu faça de qualidade e eu repita, porque a prática ela vai gerar uma experiência e ela vai gerar mudanças permanentes. Mas tudo isso priorizando a qualidade do movimento. Porque se eu melhoro a qualidade do movimento, eu melhoro a função, eu melhoro a independência desse paciente, tá? Outros fatores aqui eu estou trazendo para vocês, né, sobre aquisição de habilidade e desempenho, né? Então, são os fatores perceptuais, cognitivos, eles são importantes, né? A teoria me diz isso, né? E o método Pilates, ele também precisa que isso esteja bem claro e isso possa ser aplicado, né? Motivação é um fator que, para quem trabalha com paciente neurológico, sabe que é importante. O que é importante? Um paciente motivado, ele tem uma recuperação diferente do paciente que é desmotivado. O paciente motivado, ele faz tudo o que a gente pede, todas as orientações que a gente passa para casa, ele faz, e ele vai ter naturalmente uma recuperação diferente de um paciente que tem dificuldade, que não se esforça tanto, que não faz as orientações que a gente pede para eles fazerem em casa, né? Então, motivação é um ponto muito importante no atendimento dessa população. Instruções, né? Aqui também me traz um conceito, né? Que a tarefa concreta tem melhor desempenho do que a abstrata. E volto lá no Pilates e faço um paralelo. A gente tem que demonstrar o exercício para depois o nosso paciente fazer. Ou seja, eu estou dando a ele uma tarefa concreta. Ele está vendo. Ele não está apenas ouvindo eu dizer o que ele tem que fazer, mas ele está vendo como é o exercício. Depois ele vai ouvir o meu comando verbal e as minhas orientações, tá? Então, assim, eu estou sempre fazendo, né, esse paralelo da teoria, né, de desempenho motor, de aprendizagem de Pilates. Um outro ponto que é importante a gente lembrar é sobre feedback, né? Desculpem. O feedback, eu tenho ele visual, auditivo e manual.
E eu preciso saber dosar esse feedback, né? Como eu falei, a gente mostra o exercício, então eu já estou dando um feedback visual. Depois eu vou orientar esse paciente com comandos verbais. Então eu vou estar oferecendo a ele um feedback auditivo. E depois, se o paciente ele não consegue fazer, vamos tentar um feedback manual, né? A gente dá diferentes tipos de feedback e a gente tem que ter cuidado com a quantidade de feedback, porque ele precisa aprender também a fazer o exercício. Então, ele precisa desenvolver isso também de maneira sozinho, independente, né? Aí, em relação à avaliação, né, existem alguns pontos que eu considero também importante. O primeiro deles é a verificação dos sinais vitais, tá, gente? Precisa verificar sinal vital. Se você não tem um oxímetro, não tem como verificar frequência cardíaca e saturação de oxigênio, não tem problema. Mas verifica a pressão arterial antes e depois. A gente vai estar trabalhando com uns exercícios que exigem um pouco mais, exercício de fortalecimento. A gente tem que ter cuidado com a respiração, senão esse paciente ele faz apneia. Então, a pressão arterial ela pode oscilar, e aí é uma segurança sua e do paciente você verificar a pressão arterial antes e depois. Outro ponto é o nível de consciência e orientação, que vocês podem verificar rapidamente pelo mini exame do estado mental, que é o mini mental. Por que eu considero importante? Porque para eu aplicar o Pilates, eu preciso de um mínimo de cognitivo preservado, para que ele possa entender os princípios e ele possa entender o movimento e realizar. No Pilates, a gente preconiza sempre a avaliação postural. Ela é fundamental para a escolha dos exercícios, para a montagem do repertório, para o atendimento desse paciente. E o paciente neurológico, a gente sabe que tem alteração postural. Então, faz a avaliação postural, anota, vê músculo que está encurtado, vê músculo que está fraco, vê o que está precisando ser corrigido, vê também as possibilidades, né? Talvez já tenha aí uma alteração postural instalada há muito tempo que você não vai conseguir corrigir, mas você consegue minimizar, né, essa alteração. Então, é interessante a avaliação postural. Pensando no paciente neurológico, né, com sequela, é interessante a gente avaliar a marcha também e tentar aprimorar essa marcha e tentar melhorar essa marcha, tá, gente? Outros pontos que eu também considero importante na avaliação, mas se você não quiser fazê-los, também fica ao seu critério, né? A avaliação é algo muito particular, muito pessoal. Mas esses pontos, eles me ajudam também na escolha dos exercícios que eu quero propor para esse paciente, né? Tônus, força muscular, coordenação, eles vão me dizer que exercício eu vou usar inicialmente, lá numa fase mais avançada, né? Eu vou poder selecionar melhor os exercícios que eu quero no meu atendimento de acordo com o que eu estou vendo aí nessa avaliação. E aí a gente vem com os benefícios do Pilates, né? Eu tenho melhora a flexibilidade, a extensibilidade dos tecidos, diminui fadiga muscular, porque eu tenho um aumento da força muscular, eu tenho um ganho de força, eu melhoro o controle da respiração, porque eu vou treinar muito com essa respiração, eu exijo realmente dos meus pacientes esse controle da respiração, e às vezes eu sou até chata, porque eu quero que ele respire direitinho, que ele tenha esse controle, que ele faça, né, como o método realmente preconiza. E promove a autopercepção corporal. Isso é um ponto muito interessante, tá, gente? Essa promoção da autopercepção, da consciência corporal. A gente, quando tá com o paciente, e depois de um tempo, eles começam a dizer, eu tô sentindo isso aqui, é o quê, né? Eles perguntam. A gente diz, é músculo. Eu não sabia que eu tinha músculo aqui, né? Então, gera essa consciência corporal, eles percebem melhor o corpo deles,
e eles tomam uma outra postura, né? Eles tomam uma outra consciência do corpo e eles passam a ver o que eles conseguem fazer com maior facilidade e isso tem um resultado muito positivo na recuperação desse paciente. Além da consciência corporal, né, promove também o controle e o refinamento do movimento. E isso se a gente sempre priorizar a qualidade do movimento, tá? Aqui são dúvidas que podem surgir, né? Quais exercícios usar? Né? Quais eu vou escolher? A gente tem um repertório bem vasto dentro do Pilates. E eu costumo dizer que a gente sempre vai começar, né, pelos exercícios mais fáceis. Mais fáceis para quem? Para o que o repertório me diz ou para o meu paciente? Para o meu paciente. Eu vou ver o que ele já consegue fazer, o que ele é capaz de fazer e vou começar com ele por esses exercícios. Né? Eu vou começar pelos exercícios mais fáceis. Se ele não consegue fazer, eu posso ainda adaptar os exercícios para depois a gente avançar nesses exercícios. Séries ou repetições? No Pilates a gente preconiza repetições, a gente não trabalha muito com séries, mas isso fica muito ao seu critério. Você pensou num exercício, pediu para o seu paciente fazer, e você disse assim, faça 5 repetições, e você viu que foi fácil, e aí você deixou ele descansar e fez mais 5, ou seja, você fez 2 séries de 5. Não tem problema. Agora, se você viu que ele já consegue fazer 10 repetições seguidas, fala para ele fazer 10 repetições seguidas, né? Não tem problema nenhum. Isso é muito pessoal, isso é muito particular de cada um, tá? Aqui a gente já começa a entrar nos exercícios que eu separei para vocês e que são exercícios que eu utilizo dentro dos meus atendimentos. Eu vou numa sequência de decúbito ventral para depois decúbito dorsal, decúbito lateral, sedestação e bipedestação, tá? Mas isso não é regra. Foi só uma sequência que eu resolvi colocar os exercícios para uma linha de raciocínio, tá? Então, a gente tem aí o Swan Dive, que é um exercício do repertório clássico do Pilates. É um exercício considerado difícil, tá, gente? Não é todo mundo que faz ele como é para ser feito. E o paciente neurológico vai conseguir fazer esse exercício. Então, eu começo, como eu falei para vocês lá atrás, com exercícios educativos, né? Ou adaptados. Então, aqui sou eu também nessa foto, né? Eu tô em decúbito ventral, mãos ao lado do corpo, e aí eu realizo uma extensão de cotovelo e uma hiperextensão aqui de tronco. Se eu me mantiver nesse posturamento, eu vou estar na isometria de toda a minha cadeia posterior, ó. Se eu solicitar aqui uma flexão plantar, eu vou estar ativando até o tríceps sural. E a minha cadeia anterior vai estar em alongamento. E aqui eu tenho, ó, uma isometria, né, do tríceps, a manutenção aqui da extensão de cotovelo. Pensando no paciente que o padrão dele é flexor, eu vou promover, ó, a quebra desse padrão. Ah, Vanessa, meu paciente ele não consegue fazer essa extensão de cotovelo. Faz só até onde dá, sem problema nenhum, tá? E aí eu posso flexionar, estender quantas vezes eu achar necessário, ou eu posso segurar na isometria, tá? Se eu descer de maneira lenta, eu estou solicitando uma contração excêntrica, e isso é um ponto positivo, porque a contração excêntrica ela tem menor gasto energético do que a contração concêntrica, e a gente sabe que a isometria, né, por outro lado, também recruta um maior número de fibras musculares. Aqui é o mesmo exercício, só que eu estou em cima da bola suíça com os pés apoiados na parede. Posso fazer ele sem bola suíça? Pode. Você vai para aquele mesmo posturamento da primeira foto, né, da foto anterior, que é essa foto aqui, e você vai colocar as mãos na cabeça, né, em vez das mãos estarem ao lado do corpo no solo,
como eu estou colocando aqui, eu coloco, ó, atrás da cabeça. E solicito a ativação de toda a cadeia posterior ou até mesmo a hiperextensão do tronco, se o paciente conseguir fazer. Em cima da bola fica um pouquinho mais difícil porque é uma estrutura instável, mas com os pés apoiados na parede dá segurança, o paciente consegue fazer, e aí eu vou sempre estar solicitando, ó, a extensão do tronco, ó, aqui, ativando toda a cadeia posterior e alongando a minha cadeia posterior. E aí eu posso fazer quantas repetições eu achar necessário ou manter a isometria. Aqui é outro relatório clássico, que aqui eu já adaptei, né? O posicionamento original é a postura de flexão. E aqui eu já fui para o 4 apoios. Então, não vou fazer ele na postura de flexão, vou fazer ele sempre na postura de 4 apoios. E aí o exercício do clássico, ele me diz para fazer uma extensão de quadril e joelho e ficar realizando a flexo-extensão do quadril somente, né? E o joelho se mantém em extensão, como vocês estão vendo na figura lá do lado. Posso ficar nessa flexo-extensão do quadril, tá? Posso ficar nessa flexo-extensão do quadril. Posso ficar também na flexo-extensão de quadril e joelho juntos? Posso também ficar na flexo-extensão de quadril e joelho combinados. Posso manter a isometria e fazer círculos para fora? Pode. Pode manter a isometria, fazer círculos para dentro, fazer a adução e abdução desse membro, né? Abdução e adução do quadril. Quais são os detalhes aqui, né? Eu tenho que manter a minha cervical alinhada e toda a minha coluna alinhada. Então, ó, vou estar sempre mantendo, ó, coluna alinhada, nada de fazer hiperlordose quando esse quadril ele flexiona e estende, tá? Aí eu vou promover também uma estabilização da minha cintura pélvica. Aqui, ó, eu posso estar promovendo estabilização da minha cintura escapular, realizando flexo e extensão de ombros. Posso fazer giros para fora? Pode. Giros para dentro? Pode. Adução e abdução de ombro? Também, tá? Aqui vai depender da criatividade, da musculatura que você quer recrutar, do que você quer com esse exercício, tá bom? Aqui são outras formas da gente estar fortalecendo outros grupos musculares, tá, gente? No mesmo posturamento. Então, aqui eu estou fortalecendo o glúteo médio, eu estou realizando uma adução e uma abdução, mantendo o quadril e o joelho fletidos a 90 graus. Posso pedir aqui dorsiflexão ou flexão plantar. Posso colocar uma faixa elástica aqui, ó, e aumentar essa resistência para fortalecimento do glúteo médio. Aqui eu também posso colocar uma faixa elástica onde ela vai ficar aqui embaixo do joelho e em volta do outro membro, né? E aí, quando eu fizer a extensão de quadril, eu vou estar fortalecendo ó, o glúteo máximo aqui, tá certo? Posso colocar dorsiflexão ou flexão plantar. Nessa figura aqui, ó, é uma evolução do primeiro exercício que vocês viram anteriormente, que é alternando o membro superior com o membro inferior, sempre, sempre, sempre mantendo coluna alinhada, tá certo? E aí eu promovo a dissociação, né, porque eu estou alternando, e a estabilização desse tronco, dessa cintura escapular e dessa pelve, tá, gente? Aqui é um outro exercício, tá, que a gente tem do repertório clássico. Esse exercício, ele exige um trabalho de coordenação, porque além de eu alternar membros superiores com membros inferiores, eu também alterno o posicionamento das mãos. Vocês podem ver aqui que uma mão está no joelho e a outra está no tornozelo e elas vão alternando. Como é que eu começo esse exercício? De maneira bem básica mesmo, bem educativa. Decúbito dorsal,
Pés apoiados no chão, a posição inicial dele não é essa, ó. Eu já estou aqui numa flexão do tronco, flexão de quadril e joelho. Eu não começo assim, começo mesmo no decúbito dorsal. Eu vou apenas solicitar, ó, que tire os pés do chão, né? Faça a flexão do quadril para 90 graus, retirando os pés do chão e voltando. Ficou fácil? Aí eu já vou sustentar na posição de cadeirinha, que é essa posição inicial. Ainda deitado aqui, não solicito a flexão do tronco ainda. E vou fazer flexo e extensão só de um membro. O outro vai ficar em isometria. Depois eu faço do outro membro. Depois eu faço dos dois membros juntos. Então, os dois membros, de maneira igual, vão fazer flexo e extensão, tá? Ficou fácil, aí eu alterno como se eu estivesse fazendo uma bicicleta, tá bom? Depois eu vou solicitar a flexão do tronco e depois, por último, eu vou solicitar a alternância dos membros superiores com os membros inferiores. E aí a gente vai conseguir ganhando com esse paciente de maneira bem tranquila a coordenação, a qualidade e o refinamento desse movimento, tá? Mesmo exercício, tá, gente? Só que eu tô no rolo, não vou realizar a flexão de tronco e vou fazer a flexo-extensão de um membro por vez. Ficou fácil, solicito a flexão de tronco e faço a flexo-extensão de um membro por vez. Não quero fazer ainda a flexão de tronco, vou manter aqui ó, o joelho em extensão e vou fazer flexo-extensão somente de quadril. E aí eu posso colocar giros para fora, giros para dentro, adução e abdução. Ou seja, eu posso colocar todos os outros movimentos que o meu quadril consegue realizar, tá? Mesmo exercício, só que na bola suíça. Inicialmente, eu posso fazer com os dois pés apoiados na bola e faço uma flexo-extensão. E aí eu trabalho bem a coordenação desse movimento de flexo-extensão. Para dificultar, eu posso deixar só um pé apoiado na bola e deixar um em isometria e o outro realizando flexo-extensão, que está apoiado na bola. E posso também deixar fazendo com que os dois façam ao mesmo tempo, né? Como está aí na figura. Na primeira eu estou com flexo-extensão, com flexão, aliás, desculpa, dos dois. E depois eu estendo os dois igualmente, tá? Também posso estar fazendo isso. Aqui também é o mesmo exercício, tá certo? Só que ao invés da bola estar no solo, ela está na parede. E aí é um trabalho de coordenação, de controle, de refinamento, de fluidez. O controle, a fluidez e a precisão, eles vão aparecer bastante aí nesse exercício, tá? E é um exercício que eu vou trabalhar bastante a coordenação do meu paciente. E isso pensando em membros inferiores, mas eu também posso modificar para membros superiores tranquilamente esse exercício, tá? A Pilates, gente, ela é um pouquinho diferente da ponte que a gente aprende lá na graduação de fisioterapia para fazer com os nossos pacientes. Mas eu uso a ponte lá na graduação, né? Que é essa primeira fase aqui da ponte do Pilates. E é por isso que eu coloquei esse X aqui, ó, porque essa mão não vai ficar no quadril, ela vai ficar aqui, ó, no solo. E eu vou realizar a ponte convencional com o rolamento pélvico. O que é o rolamento pélvico? Eu vou primeiro fazer uma retroversão no quadril, vou subir na ponte e venho descendo vértebra por vértebra, chegando o quadril por último. Ficou fácil? Sustenta na ponte e faz extensão de joelho e volta para flexão e apoio do pé no chão. E aí eu posso dizer assim para o meu paciente, ó, você vai segurar na ponte e vai fazer 5 vezes flexo e extensão de um joelho. Quando você apoiar é que você desce para fazer com a outra perna. E aí eu vou brincando com isso aí, dificultando o nível até uma hora ele conseguir, ó, fazer a ponte do Pilates. Que os pacientes conseguem, viu?
desde que a gente saiba acrescentar, né, a resistência correta, né? Desde que a gente saiba ir evoluindo, aumentando o nível de dificuldade desse exercício. Aqui é a ponte no rolo, que na maioria das vezes eu começo primeiro com uma estabilização de cintura pélvica. Então, eu peço para o paciente se manter nesse posicionamento e ele vai fazer uma rotação com um membro só, né, com um lado só do quadril. E esse outro lado do quadril, ele não pode rodar. Ele vai fazer essa rotação até onde ele consegue sem rodar o quadril. Lembrando, gente, tem que ativar a powerhouse, tem que respirar em todos os exercícios. Ele consegue fazer, aí eu vou solicitar que ele suba na ponte e vou observar se essa pelve de um lado ela não tem uma queda ou uma instabilidade, tá bom? Aqui também é a ponte na bola suíça, a bola encostada na parede, tá? Então eu solicito a ponte. Se tiver fácil, a gente vai fazer aquele trabalho de extensão de joelho. O cuidado é deixar a bola apoiada realmente na parede. Por quê? Porque a bola fora da parede é muito difícil, né? Lembrando que bola é uma superfície instável. Então, dificulta muito a vida do meu paciente. Se você vir que ele consegue fazer, desescora, né? Tira ela da parede, deixa ele fazer. Mas, inicialmente, eu sempre tenho cuidado de deixar a bola encostada na parede. Aqui é outro exercício do repertório clássico, que ele trabalha muito o powerhouse e o alongamento da cadeia posterior. No início, eu não faço, tá, gente? Como tá aqui nessa figura, né? Lembrando que eu sempre começo pelo educativo. Então, eu não vou usar os braços aqui, ó, atrás da cabeça. E nem vou fazer essa angulação, ó, de flexo e extensão de quadril. Eu vou ficar deitada. Aqui eu coloquei uma bola que é para dar referência. E eu posso manter só a isometria para eu estar alongando essa cadeia. Se seu paciente não conseguir essa extensão de joelho, deixa na semiflexão de joelho sem problema nenhum, tá? E realiza uma pequena, ó, é pequenininha, ó, aqui, ó, meu quadril, quase você não vê a diferença de angulação. Uma pequena flexão e extensão de quadril, e aí eu trabalho mais com os braços, e eu digo assim, ó, encontra a bola com as pernas, né? Você vai encontrar a bola com as suas pernas. Bom? Tem em decúbito lateral, que aqui a gente tem o side kicks. Eu não começo com o paciente neurológico já no side kicks, apesar dele estar deitado em decúbito lateral, tá? Porque normalmente essa pelve é instável. Então, eu começo, ó, pelo fortalecimento de glúteo médio, né? Eu tô aqui no fortalecimento de glúteo médio, também posso passar um mini band ou uma faixa elástica aqui para aumentar a resistência e eu fazer um fortalecimento maior dessa pelve. E enquanto eu faço essa abdução, ó, lembra que os calcanhares têm que estar coladinhos, essa pelve, ela não pode girar, ela não pode rodar, ela tem que se manter estável. O paciente não consegue ficar nessa abdução aqui, ó, do ombro, coloca 90 graus, coloca um travesseiro embaixo da cabeça, ou pede para dobrar o cotovelo e colocar a mão abaixo da cabeça. O paciente já não roda mais a pelve, tá? Não roda mais o quadril, eu vou fazer a flexo-extensão, né? Porque os chutes são isso, fazer a flexo-extensão do quadril. Fiz flexo-extensão, posso fazer abdução e adução, posso fazer uma pequena abdução e fazer círculos para fora e círculos para dentro? Pode, né? E posso também associar o membro superior com o fortalecimento de toda a cadeia lateral, inclusive a cadeia lateral do tronco, tá? Aqui é a sereia, né? Com exercício do Pilates. E o side bend, que são exercícios parecidos. Um vai alongar e o outro vai fortalecer.
Não preciso necessariamente estar nesse posturamento ou dos membros inferiores, eu posso estar sentado da maneira mais confortável possível. Eu posso fazer até a sereia numa cadeira, sentada numa bola, sentada numa maca, onde vocês acharem melhor, tá? E aqui eu vou ter o side bend, né? Eu tô com os pés apoiados na parede, deitada numa bola feijão, tá? Que não é bola suíça, é uma bola feijão, bem mais confortável para o meu paciente neurológico. E aí eu vou solicitar a ele, ó, o fortalecimento dessa cadeia lateral, e eu vou fazer uma inclinação lateral de tronco. E aí, lembrando das alterações posturais, paciente com escoliose, já estou aí fortalecendo a cadeia lateral, tão importante na escoliose. Aqui é o aluno na bola suíça, não é na bola feijão, mas vocês podem fazer na bola feijão também. Meus pés não estão encostados na parede, se quiser deixar também, pode deixar, mas é confortável e é tranquilo esse alongamento. Aqui são as torções de tronco, né? O original eu estou sentado, ó, com extensão de joelho. Se meu paciente não conseguir sentar da maneira que eu estou aqui na foto, eu posso solicitar que ele sente como na foto e faça uma semiflexão do joelho por causa do encurtamento da cadeia posterior. E aí eu posso não ter nenhum acessório e posso estar usando flex ou a faixa elástica, tá, gente? Quando eu uso a faixa elástica, a gente vai lembrar que a gente vai estar fazendo um fortalecimento lá dos romboides, tá certo? Porque eu vou fazer uma abdução, ó, horizontal. E aí eu vou estar, quando eu volto para frente, né? Quando eu volto da torção, eu posso diminuir a faixa, eu posso relaxar. Quando eu for fazer a torção, aí eu estendo a faixa e eu faço o fortalecimento dos romboides. Ou eu posso só me manter na isometria, tá bom? Aqui é o Spine Stretch Forward. É um exercício que eu tenho um ganho de mobilidade torácica, né? O objetivo dele é essa mobilidade torácica, o alongamento da cadeia posterior. Eu posso fazer ele também com faixa elástica, fazendo fortalecimento de romboides. Eu posso fazer ele com halteres. Eu posso fazer ele com a bola, só para dar referência, como eu coloquei aqui. Eu coloquei a bola mais para dar referência, né? E, ó, o trabalho de mobilidade da coluna torácica, tá bom? E o alongamento de toda a cadeia posterior. Aqui é um exercício dos 34 exercícios clássicos do Pilates. Mas tá aqui a referência para vocês de onde eu tirei ele, tá? E o exercício é como raspar atrás da cabeça, né? É isso que ele significa, o nome do exercício. E aí, por que eu gosto dele? Eu gosto de deixar ele nesse posturamento, ó, de quadril apoiado na parede, coluna ereta, semiflexão de joelhos. Então, eu vou ter aqui uma isometria, tá, dos meus membros inferiores. O paciente que ele tem um padrão extensor de membros inferiores, ele começa a sentir quando eu coloco ele na semiflexão de joelho, porque eu vou exigir ganho de força aí na isometria, tá? E eu vou fazer flexo e extensão do cotovelo aqui, ó, trabalhando a minha cintura escapular e toda a ativação da minha musculatura de tronco. Se eu quiser, eu posso colocar halteres, como está aqui na figura, e aí eu vou dificultar mais ainda a vida desse meu paciente, já vou estar fazendo um fortalecimento também dos membros superiores, tá? Aqui são alongamentos, finalizarem o atendimento de maneira mais relaxada, alongamento de cadeia anterior na bola suíça. Aqui a cadeia mista, que se meu paciente não conseguir ficar nesse posturamento, eu posso fazer esse outro alongamento com ele, tá bom? Aqui eu tenho alongamento da cadeia cruzada, e aqui eu tenho alongamento da cadeia posterior, tá, gente? Aqui são algumas evidências que eu trouxe para vocês, né? O efeito dos exercícios de Pilates no treinamento do equilíbrio estático e dinâmico de pacientes crônicos de AVC. E aí, quando a gente vai lá para o resumo, ó, e vai ver a conclusão desse trabalho, né, desse artigo, a gente vê que o Pilates ele tem uma influência positiva, né, na melhora do equilíbrio estático e dinâmico desses pacientes. Uma outra evidência que eu trouxe para vocês, né, um outro artigo que eu queria mostrar, é os efeitos de 8 semanas na marcha dos pacientes crônicos de AVC, né? Então, olha, eu tenho aí o Med Pilates,
influenciando na marcha desses pacientes. Será que influencia, não influencia? E aí, quando a gente vai lá para a conclusão, a gente vê, né, que as 8 semanas do programa, eles tiveram uma influência positiva, né, na melhora da marcha desses pacientes com diferentes níveis de déficits motores, né? Então, a gente vê que o Pilates, ele funciona, a gente está começando a ver nessas evidências científicas, tem outros artigos, gente. Eu espero que eu tenha ajudado, acrescentado no atendimento de vocês. Estou disponível, caso vocês queiram trocar uma ideia, tirar dúvida, podem me mandar e-mail sem problema nenhum. Algumas referências das que eu usei. Obrigada a todos vocês pela atenção de hoje e até uma próxima, pessoal.